Muito bem, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos no ar com todos vocês, você aqui da nossa página do Facebook, dos nossos perfis, tanto o perfil 1, o perfil 2, o perfil 3, e você aqui do Instagram. Nós estamos ao vivo com todos vocês, aqui direto do centro de São Paulo. Hoje é dia 23, hein, gente? Hoje é dia 23 de junho de 2020, é uma terça-feira. O tempo está bom, o tempo está nublado hoje aqui em São Paulo, a temperatura está na casa dos 26 graus, a temperatura está boa, está boa. Hoje nós vamos falar, eu trouxe a Edilene daqui a pouquinho, ela vai falar conosco aqui, a doutora Eliana também está aqui. Nós vamos falar hoje sobre o auxílio emergencial negado. Você que teve auxílio emergencial negado, ok? Como que eu faço para recorrer? Aliás, tem uma novidade aqui, viu, gente? Nós vamos falar hoje sobre auxílio emergencial negado. Você sabe que são 41 milhões de pessoas com esse problema, que estão inelegíveis, ou seja, pessoas que não estão aptas a receber o auxílio emergencial, e por isso, então, o Ministério da Cidadania trouxe essa novidade. Mas nós vamos explicar isso para você, porque a Defensoria Pública da União, ela, então, você pode recorrer à Defensoria Pública da União para que, então, você possa ver a possibilidade de ter o seu auxílio emergencial contestado e, obviamente, liberado, ok? Mas nós vamos falar isso para você daqui a pouquinho. Antes, deixa me dar aqui um boa tarde a você da nossa página, boa tarde a você do nosso Instagram. Muito obrigado por você estar conosco aqui neste momento. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua consideração e, sobretudo, muito obrigado pelo seu respeito. São milhares e milhares de pessoas que me acompanham. Dizer que esta live ela fica postada aqui nas nossas redes sociais, tanto aqui no Instagram quanto no nosso Facebook, na nossa página e no nosso perfis, para que então as pessoas, milhares de pessoas, possam entender e saber um pouco mais sobre o que nós falamos aqui, ok? Compartilhe esta live com seus amigos, suas amigas, com seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Compartilhe e diga: olha, o vereador Souza Santos está fazendo uma live ali que vai explicar sobre auxílio emergencial negado. Como fazer para contestar, recorrer e, de repente, eu possa ter o meu auxílio tão esperado lá na conta do banco, não é verdade? Até porque já é uma ajuda excelente, né, gente? Em tempo de pandemia, qualquer ajuda é bem-vinda. E nós sabemos que a situação não está fácil para ninguém. Portanto, a finalidade nossa aqui hoje é levarmos a você essa questão e tirarmos as suas dúvidas, ok? Deixa eu cumprimentar aqui no Instagram a Carolina, dar uma cena aqui a Deide, a José Carlos está aqui conosco, o Léo também está aqui já, a Denilza também está, o Vinícius também está, o Gilmar Souza Santos, meu irmão, muito obrigado pela audiência, a Dona Lisboa, Maria de Fátima, está aqui também a Portoelita Josemiro Moraes. Oi, Josemiro, tudo bem? Dá uma cena aqui para vocês também, para Karina Prates, Márcia Silva, Edileuza, tudo bem, Edileuza? O Anderson também está conosco, o Renan e muitas outras pessoas que vão nos assistir daqui a pouco, logo mais. Oi, Mônica, tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, então vamos falar sobre o nosso auxílio ou do auxílio emergencial negado. Eu vou pegar aqui a minha máscara, porque a UED ela vai dar algumas explicações. Aliás, se você tem alguma pergunta, já pode mandar para nós a sua pergunta, gente. Eu já tenho aqui várias perguntas. Quando nós anunciamos aqui no nosso Instagram e no Facebook, várias pessoas já mandaram as suas perguntas e nós vamos tirar as perguntas. Tem perguntas de vários lugares do Brasil, aqui da capital de São Paulo, de algumas cidades do estado de São Paulo, e nós vamos tirá-las ou tirar essas dúvidas hoje, tá bom? Então, vou chamar aqui a Ed para estar conosco, para responder essas questões.
E eu vou colocar minha máscara, você sabe, enquanto um fala, o outro então fica aqui com a máscara. Eu vou colocar minha máscara, ela vai cumprimentar vocês e nós vamos dar continuidade aqui à nossa live, ok? Muito obrigado pelo seu carinho. Boa tarde, Ed, obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Isso. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook. O que nós viemos hoje fazer é dar uma notícia boa, né? Por tantas pessoas que estão desesperadas porque não conseguem uma resposta da Caixa, da Dataprev, do Ministério da Cidadania, dependendo do caso que ela se encontra, ela está realmente de mãos atadas. Então, nesse momento, o que a gente vai responder é referente a essa providência que o Ministério da Cidadania, em acordo, em convênio com a Defensoria Pública da União, fizeram para sanar esses problemas, né? Que a gente tem com relação aos casos que foram negados do auxílio emergencial. É verdade. Você tem mais alguma para inicialmente nós falarmos, alguma questão? Ou vamos direto às perguntas? Direto às perguntas. Bom, né? Olha só, como eu anunciei para vocês ainda há pouco, as pessoas já se inscreveram e vieram fazer alguns questionamentos e nós vamos responder. Por exemplo, a dona Miriam, aqui do bairro de Santana é um bairro aqui na cidade de São Paulo, ela pergunta assim, olha, quem pode pedir a contestação? Quem é que pode pedir? Essas dúvidas, elas são as mais recorrentes. Então a pessoa fica lá, eu posso pedir? Pode, desde que você tenha já o seu auxílio negado. Então você já tem que ter entrado lá no site, já ter feito sua inscrição e ter a resposta negada, ou seja, não aprovado. Se você tiver ainda em análise, você não pode ir até a defensoria. Esse serviço não está sendo oferecido para o seu caso. Então você tem que aguardar a análise do teu documento e que saia lá então não aprovado. Enquanto ele estiver em análise, não preenche o requisito para solicitar auxílio à Defensoria Pública da União. Isso é muito importante porque a Defensoria Pública da União, ela está presente em outras 43 cidades. Então são 70 unidades espalhadas pelo Brasil. Provavelmente na sua cidade, se for do interior, não vai ter uma Defensoria Pública da União. Por isso é que eles também abriram vários canais de atendimento que ao longo das perguntas a gente já vai respondendo. Isso. Lembrando, pessoal, que a Defensoria Pública da União é do governo federal, porque nós temos a Defensoria Pública também aqui no estado de São Paulo, ok? Cada estado tem sua Defensoria Pública. Nós estamos falando da Defensoria Pública da União, ok? Do governo federal. Bom, a dona Ana Lúcia, de Itaim Paulista, ela não falou aqui, mas se é Itaim Paulista ou Itaim Bibi? É Itaim Paulista, né? É Itaim Paulista, vamos lá. É preciso ir presencialmente à Defensoria Pública da União? Não. Então, isso é uma orientação que inclusive a Defensoria Pública da União, ela já faz de cara. Lá nos meios de comunicação, na própria página, ela diz que não é. Inclusive, ela recomenda que não vá. Esses dias mesmo, como a gente mora aqui no centro de São Paulo, eu passei, foi ontem, né? Já ali na Avenida Paulista, porque ela fica numa travessa da Avenida Paulista, a Defensoria Pública da União da capital, aqui em São Paulo, onde ela está, do estado de São Paulo, ela fica numa travessa da Avenida Paulista e já tem uma fila quilométrica. Isso. As pessoas ficaram sabendo dessa possibilidade da contestação e já correram para a fila. Só que o atendimento não está sendo feito presencial. O atendimento é remoto e ele se dá por e-mail, por WhatsApp ou até mesmo por telefone. O WhatsApp, a gente fez até um teste. Você pega, mas isso tudo você tem que acessar o site para você ter acesso a todos os endereços, porque, como a gente já disse, todas as capitais têm um endereço e uma forma de atendimento diferente. Existem casos, inclusive em alguns estados, que eles vão fazer o atendimento por agendamento presencial, mas isso é uma raridade. Quase todos, somente atendimento por e-mail, telefone ou WhatsApp. Legal. Bom, deixa eu ver aqui também. Obrigado por você que está entrando aqui agora no nosso... Opa, saiu aqui? No nosso Instagram. Cumprimentar você que entrou agora no nosso Facebook. Nós estamos falando sobre o auxílio emergencial negado e como contestar
via Defensoria Pública da União, ok, gente? Então, é bom que vocês compartilhem essa live com seus amigos, seus colegas aí, seus vizinhos, ok? De trabalho, quem você conhece. Aliás, são 41 milhões de pessoas que tiveram auxílio emergencial negado. Aí alguém, você conhece, de repente está incluído nesse número, esse montante de pessoas, ok? A dona Valquíria, ela é de São Miguel, aqui da capital, que fica ali nas imediações, ou próximo a Itaim Paulista. Ela pergunta assim, olha, quais documentos apresentar? Então, esses documentos, você tem que pensar, meu auxílio foi negado, qual foi o motivo? Vamos supor que a gente tem vários motivos, são 14 motivos diferentes que o seu auxílio pode ter sido negado. Vamos supor que você teve auxílio negado porque constava lá que você tinha trabalho intermitente ativo. Então você vai ter que provar que está inativo. Então você tem que juntar todos os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante dos olerites, os últimos vencimentos que você teve. Se você tem filhos, você tem que levar a certidão de nascimento das crianças, inclusive CPF é obrigatório no caso das crianças também. São documentos imprescindíveis que você tem que apresentar. Se você não apresentar, eles não têm como julgar, analisar o teu caso. E principalmente, printa a tela que teve o seu auxílio negado, porque lá já vai também constar o motivo pela negativa do auxílio. Interessante isso aí, gente. Presta bem atenção, hein, pessoal. É bom que vocês compartilhem essa live, porque muitas são, repito, 41 milhões de pessoas com auxílio negado. É muita gente, é muita gente. Então aqui a dona Ana Lúcia, também lá de São... Aliás, um abraço ao povo de São Miguel, Itaim Paulista, Itaquera, São Mateus, Cidade Tiradentes, todo o Brasil, onde quer que chegue a nossa voz e imagem, um abraço a todos vocês, tá bom? Bom, a dona Ana Lúcia de São Miguel Paulista, ela pergunta assim, ó, a Defensoria Pública da União atenderá em todo o Brasil? Então, como a gente já começou dizendo, a Defensoria Pública da União, porque não se confunda com a Defensoria Pública Estadual, porque você pode, de repente, buscar na internet e aparecer a estadual e você pensa que você vai ser atendido lá. Esse caso do auxílio emergencial, da contestação, só pode ser analisado pela Defensoria Pública Federal. Então, essa unidade da Defensoria está espalhada em 70 endereços pelo Brasil, sendo que, obrigatoriamente, em cada capital dos estados e do Distrito Federal vai existir uma Defensoria Pública da União. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem, inclusive aqui, a gente tem a Defensoria nas regiões administrativas, como por exemplo, sim, em São José dos Campos, Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, São Paulo capital, ABC. Então aqui tem mais acesso e ela está mais presente. Mas no Acre, no Amazonas, Roraima, Rondônia, esses estados do norte, eles têm apenas uma unidade da Defensoria Pública da União. É isso. Então, na verdade, você não está disponível para todo mundo. E no caso de, vamos supor que a pessoa, poxa, mas e como que eu vou ser atendida então? Infelizmente, ou você terá que buscar um advogado particular ou procurar também a Justiça Federal no seu município, que é diferente da Defensoria Pública. Exatamente. Bom, de quem será a palavra final sobre a contestação apresentada pela Defensoria Pública da União? É o seu José Antônio aqui de São Paulo, bairro da Moca. Obrigado, seu José Antônio. Então, isso é importante também, essa informação, porque qual o papel da Defensoria Pública, nesse caso, da União? Você vai ter nela a justiça gratuita. Ele vai te representar, o defensor público vai te representar perante o Ministério da Cidadania, para contestar, para apresentar a documentação de que você tem o direito. Como que você vai fazer, e como saber se você tem o direito? O direito, ele está previsto na lei do auxílio emergencial, aquela lei que foi publicada no dia 2 de abril. Então, aquela lei, ela previu vários requisitos. Se você não preencher qualquer um daqueles requisitos que seja, você não tem o direito. Então, na verdade, não se busca a Defensoria Pública porque você tem uma necessidade,
porque você está inconformado, porque você não tem o direito. Não é isso, é o que está na lei. Então, se o teu direito está previsto em lei, se você preenche o requisito, você deve procurar a Defensoria Pública. Ela vai receber os documentos, analisar seu caso e, concordando que você tem o direito e que está sendo lesado, ela vai informar ao Ministério da Cidadania, praticamente como se fosse para aprovar, para homologar aquilo que ela já disse, olha, ele tem o direito. Porque é um órgão do Poder Judiciário que está verificando que existe o direito. Legal, e olha, só para complementar essa pergunta, que é interessante, que a Flávia lá de Itacoaxetuba, um abraço ao pessoal de Itacoaxetuba, pergunta assim, ó, todas as pessoas que procurarem a Defensoria Pública da União terão realizado o seu pedido de contestação? Uma excelente pergunta, hein? Então, nem todas as pessoas que procurarem, porque assim, desde o início a gente está falando, são 41 milhões de pessoas inelegíveis, porque já houve uma análise prévia e por um motivo ou outro foi negado, né? Foi não aprovado, então é inelegível. Mas nem todos têm o direito. O direito ele está na lei. Se você não estiver enquadrado naqueles requisitos da lei, não adianta procurar a Defensoria Pública. Outra coisa muito importante para fazer é que realmente você busca a Defensoria se você consegue comprovar que você tem aquele direito. Então, por exemplo, tem casos de pessoas que acusam que está falecida, por exemplo. E aí o pessoal olha, poxa, eu estou bem vivo, estou aqui pagando conta, acordando todo dia, tendo que trabalhar. Então isso é um fato muito fácil de comprovar. Mas tem outros casos, por exemplo, de mulheres que foram casadas, o marido de repente foi embora, deixou a mulher, as crianças, vamos supor, e ela seria uma mãe, uma família monoparental que teria direito à cota de R$ 1.200. E por conta dela não ter feito o divórcio, consta como casada. Por esse motivo, o que acontece? O marido sumiu. O que você vai fazer nesse caso? Você vai ter que judicializar. Esse caso, a Defensoria Pública não vai poder ajudar. Ela vai te orientar, mas ela já não vai encaminhar diretamente porque não consegue comprovar o direito. Para ter direito, por exemplo, a auxílio emergencial em cota dupla de R$ 1.200, ela precisa comprovar que ela é mãe, que cuida dos filhos, que é a família monoparental. Se ela não consegue comprovar, ela tem que entrar por meio judicial. Legal. Eu não entendi muito bem a pergunta aqui do seu Antônio, lá de Itaquera. Seu Antônio, não entendi essa pergunta muito bem, mas vamos responder. A Defensoria Pública da União vai pagar meu benefício? Opa! Então, a Defensoria Pública, meu Deus, imagina, né? Não, seu Antônio, né? Seu Antônio de Itaquera, lá de Itaquera. Seu Antônio, ela não vai pagar. Quem tem que fazer o pagamento, na verdade, na ordem que a gente conhece, como funciona o procedimento da análise, é a Caixa Econômica no final. Mas quem vai homologar, vai dizer, está aprovado, é o Ministério da Cidadania. A DataPrev, ela analisa, o Ministério da Cidadania homologa, diz ok, e envia para a Caixa efetuar o pagamento. Eles prometem que a partir do momento que a Defensoria Pública da União enviar a sua contestação, ela já vai estar assim num caminho muito rápido de ser resolvida. A gente ouviu até na TV, mas olha só, não somos nós que estamos falando. O próprio ministro Onyx Lorenzoni, ele disse que o tempo médio vai ser de uns 4 dias. Mas a gente tem que fazer... É rápido. Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela já analisou e disse, paga. Paga. Ela está dizendo, ele tem o direito. Então, se você consegue fazer o preenchimento do formulário pela internet, comprovar por meios de documentos que você tem o direito, e a Defensoria Pública recepcionar, ter tempo hábil para analisar, você vai receber rapidamente. Porém, vereador, uma coisa muito importante para se colocar nesse momento é que no estado, olha, são então 70 unidades e existem 673 defensores públicos no Brasil. Caramba. Imagina 41 milhões, só isso? Só. Então você divide 41 milhões de pessoas que podem, porque elas têm o direito de contestar, se todas buscarem o seu direito na Defensoria Pública, como que vai fazer? Verdade. Cada defensor vai ter que dar conta de mais 60 mil pessoas. Como é que ele faz isso? Né? Então fica uma conta assim bastante complicada da gente entender. Diz que ontem que foi o dia que ficou liberado mesmo, todo foi divulgado, tinha 5 milhões de pessoas acessando já o site da Defensoria Pública da União para já fazer a contestação. Já congestionou, né? Já congestionou, saiu do ar. Agora há pouco, antes da gente começar a live, eu entrei
e realmente está fora do ar no momento que eu entrei. Não sei se é um problema aqui do prédio intermitente, mas ainda não está disponível. Bom, quero cumprimentar você que entrou agora aqui no Instagram, ou você que está aqui no nosso Facebook. Nós estamos falando hoje sobre o auxílio emergencial negado. Como é que nós fazemos, como você faz para contestar? É uma novidade, você que chegou aqui agora, a novidade é que a Defensoria Pública da União está ajudando as pessoas, esses 41 milhões de pessoas, não todas, né, porque existem os requisitos, mas pelo menos as pessoas podem saber. Você teve o seu benefício ou o seu auxílio emergencial negado, então há uma possibilidade de contestar através da Defensoria Pública da União, e é isso que nós estamos explicando aqui agora para as pessoas, ok? Bom, cadê a outra pergunta? Aqui a dona Carmelita não colocou o sobrenome, mas disse assim, ó, eu sou de BH, BH é Belo Horizonte, um abraço ao povo mineiro. Coloca aqui, ó, é possível procurar a Defensoria Pública do Estado para contestar o indeferimento do auxílio? Então, olha só, parece difícil, quase uma perguntinha de concurso, porque eles colocam uma palavrinha no meio que você já fica... Exatamente. Já fica assim, e aí? Defensoria Pública Estadual não fará contestação. Não pode. Não fará. O convênio feito com o Ministério da Cidadania foi entre a Defensoria Pública da União e o Ministério da Cidadania. Então, não adianta procurar a Defensoria Pública Estadual, que ela vai estar também presente, então você tem que ir no endereço certo. Durante a live aqui, a gente tem a nossa equipe de respostas, todos os assessores estão aí, apostos, respondendo as dúvidas. Eles já vão fazer constar todos os links para que você tenha acesso, porque essa live chega a toda parte e chega até fora do Brasil. Então, os que estão fora não têm direito. Não tem direito. Então, aqueles que um dos impedimentos para você contestar é que você mora no exterior, porque muitas pessoas solicitaram, né? Se já mora no exterior, já é requisito. Já é requisito para eliminar. Eliminar. Agora. Veja, ele vai te eliminar do direito e ele te elimina também da contestação, obviamente. Você não está nem no país, você vai requerer um direito? Você não tem. Não tem. Bom, o Pedro Henrique, lá de Feira de Santana, Bahia. Alô, povo baiano, tá aqui, ó. Quem já procurou a Defensoria Pública da União antes do acordo com o Ministério da Cidadania? Que houve um acordo, né, gente? Pergunta dele é inteligente. Vou repetir. Quem já procurou a Defensoria Pública da União antes do acordo com o Ministério da Cidadania deve pedir a contestação novamente ou pode contestar novamente? Então, isso daí é como fazer. Você vai sobrecarregar a Defensoria Pública, que pelos nossos cálculos já vai estar, assim, numa situação de não conseguir atender todo mundo. Então, você tem que ter paciência, aguarda, que eles vão entrar em contato caso haja necessidade de comprovar alguma documentação, que seja necessário fazer algum contato com você. Não vai novamente fazer, porque é aquela mesma história. A pessoa fica tentando, aí enche de novo lá o canal de comunicação da Defensoria, ela acaba não atendendo todo mundo, acaba não atendendo ninguém. É verdade. Bom, vamos aqui mais uma pessoa aqui de São Paulo, Guaianazes, é o bairro lá da Zona Leste, nossa querida Guaianazes, um abraço ao povo da Zona Leste, especialmente lá de Guaianazes. Ela pergunta assim, olha, quanto tempo demora para o meu benefício ser analisado, depois de eu poder contestar ou ter feito a contestação na Defensoria Pública da União? Pergunta interessante, né? É uma pergunta interessante que não tem resposta, né? Porque eles, uma vez que a sua contestação tenha chegado ao Ministério da Cidadania por meio da Defensoria Pública da União, pressupõe que você já tem o direito. Então, o pagamento é muito rápido. Como eu disse, o ministro, ele informou que em média em 4 dias você já tem a resposta e o pagamento realizado. Vamos aguardar que isso se cumpra, né? É verdade. Bom, e aqui nós temos uma última questão, pessoal. Tem várias. Aliás, já que você falou, se você tem algum questionamento, pessoal, você que assiste aqui do Facebook ou você que está aqui no Instagram, você tem alguma questão para colocar, alguma pergunta, você pode nos perguntar, que a nossa equipe está pronto para responder vocês, ok? Que a gente não responder aqui, a gente responde vocês logo mais. Então logo a gente sai da live ou a nossa equipe fica respondendo vocês, tá? Mas ninguém vai ficar sem resposta aqui. Deixa a dona Patrícia, é aqui de Pirituba. Pirituba é um bairro aqui da Zona Norte. Ela pergunta assim, olha, eu não me enquadro nos requisitos
para receber o auxílio emergencial. Eu posso procurar a Defensoria Pública da União para fazer essa contestação e tentar novamente? Você já falou um pouco disso, né? Mas vai lá. Ela já deu a resposta. Se ela não tem o direito, ela vai, na verdade, ocupar o lugar daquele que tem o direito. Então, não é porque você necessita, porque você está inconformado, porque você não vai ter acesso ao auxílio, porque você perdeu renda. Sim. Não é esse o requisito. O requisito é aquilo que a lei determina. Então, se você tiver fora daquele enquadramento, você não tem como conseguir o direito. Umas questões aqui que é válido informar é que, por exemplo, no caso das pessoas que tiveram o seu benefício, o seu pedido de auxílio negado por problemas de ter já um benefício previdenciário e consegue comprovar, por exemplo, ele tem que demonstrar por um documento do INSS que ele não recebe aposentadoria, que ele não recebe nenhum tipo de benefício, que ele não recebe, por exemplo, seguro-defeso, que ele não tem nenhuma ajuda. Então, por exemplo, você chegou lá, veio a mensagem dizendo benefício previdenciário, que você é um cidadão que recebe benefício previdenciário. O que você vai fazer para você provar que não? Você vai ter que procurar o órgão que vai poder dar uma certidão para você que comprove que você não recebe. A gente recebeu um caso aqui no gabinete de uma pessoa que estava dizendo que ela é um cidadão que possui cargo eletivo. Então é como se fosse um vereador, um deputado estadual, federal, e ele não ocupa cargo eletivo. O que ele teve que fazer? Buscar o Tribunal Regional Eleitoral para pegar uma certidão lá, informando que ele realmente não ocupa um cargo público eletivo. Então, essas informações, essa juntada de documentos, ela é extremamente importante para que quando o defensor público ele olhar esses documentos, ele vai falar assim, tá, aqui tem o direito. Então, de posse dos documentos, ele já vai quase que, é um meio caminho para ser aprovado. O que vai acontecer? Ele vai remeter, ele vai enviar para o Ministério da Cidadania, o Ministério vai dizer, ok, poxa, olha quem está dizendo que ele tem o direito, a Defensoria Pública da União. Então ele homologa e manda para pagamento. Quer dizer, na verdade, a pessoa já tem que, ao procurar a contestação, ela já tem que preencher os requisitos. Preencher os requisitos e facilitar a vida do defensor público. Porque senão você também, você tem que ser muito cirúrgico, preciso na informação. E nesse caso, junte a maior quantidade de documentos, não espera que o defensor fique te pedindo, porque cada momento que ele precisa entrar em contato com você, está retardando o prazo da análise. Exatamente. Então você já junta tudo, o que você precisa, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento das crianças, CPF obrigatório, você precisa também de comprovante de renda, de repente, dependendo do órgão que negou, por conta de qual órgão foi negado o teu benefício, o teu auxílio, você vai ter que buscar uma certidão nesse órgão. Então, cada caso é um caso, ele precisa ser analisado pontualmente. Ele vai analisar como se fosse o seu advogado. Sim. E o defensor público é a justiça gratuita. Exatamente. Que o Estado fornece a todo cidadão que preenche o requisito. E eu achei uma situação interessante, Ed, por quê? Porque o Ministério da Cidadania, ele vem e coloca-se à disposição dessas pessoas, porque não tinha ninguém para defendê-los. Exatamente. Então, o governo federal, claro, a Defensoria Pública da União, eu disse lá do governo de Brasília, eles colocou à disposição para ajudar essas pessoas, porque eu conheço várias pessoas, aliás, muitas são as pessoas que entram em contato conosco dizendo, olha, o meu benefício foi negado. O que eu faço? A gente tem feito alguma coisa aqui pelas pessoas, mas agora nós temos a própria Defensoria Pública da União, que é justiça gratuita, oferecendo às pessoas esse trabalho. Isso é muito importante. Muito importante. Isso demonstra também que existe um sinal que o governo quer dar no meio, e que nesse momento, por intermédio da Defensoria Pública, vai ser possível. Mas a gente está entendendo também que não vai ser possível a todos. É um caminho que, para dar direito a todo mundo, pela quantidade de defensores que é muito pequena, pode demorar um pouco até chegar ao seu caso. Mas pensa que você não teria o direito se não houvesse esse canal. Se não tivesse esse canal, você não teria o direito, porque talvez você não tivesse condições de pagar um advogado.
talvez você não tivesse condições também de acesso à Justiça Federal. Então, isso é um caminho que traz um certo conforto para aqueles que estão tão desesperados e que têm o direito. Exatamente. Olha só, por exemplo, um caso, antes da gente entrar também a gente testa todos os canais para poder passar a informação de maneira que ela seja realmente oficial, precisa. Eu encaminhei aqui pelo WhatsApp, olha como a vida ficou muito simples, muito fácil aqui agora. Mostra aí, a gente mandou, ó, eu mandei aqui, eu só falei um oi, boa tarde. Nem precisava dizer nada, podia ter dado um A, um. Já vem a resposta. É uma resposta automática, ela diz o seguinte: bem-vindo à Defensoria Pública da União de Fortaleza. Foi, aleatoriamente eu peguei. Aí eles dizem aqui, a partir de 22 de junho, todas as demandas relacionadas à negativa de auxílio emergencial serão feitas exclusivamente por meio de preenchimento de formulário eletrônico através do endereço. Aí, ele já coloca o endereço aqui, você aperta, ó, você clica aqui em cima, ele já abre o formulário todo. Então, olha só a facilidade que a gente tem. Depois você vai anexar documentos, você vai fazer tudo por esse link. Vem aqui também, mostra, isso aí. Legal. Isso aqui é super importante porque olha a tecnologia facilitando a nossa vida. E também, por conta de até 30 de junho, toda a Defensoria Pública da União, ela está com um expediente suspenso, está atendendo de maneira remota. Então, só casos que eventualmente a Defensoria Pública entra em contato e ela faz um agendamento prévio. Aí sim eles estão dando o atendimento presencial. Legal. Bom, uma outra questão, o senhor chegou a falar da sua ação popular. Pode falar. Não, eu quero dizer assim, ó, se você tem, quase vai para cá, fica aqui, ó, isso. Gente, se você tem alguma dúvida, ou como é que eu vou saber se na minha cidade, o meu estado, aqui onde eu estou, a Defensoria Pública, eu não sei, o que é que eu faço? Onde eu encontro a Defensoria Pública da União, pelo amor de Deus. Então entre em contato aqui conosco, escreve aí pra gente, aí mesmo aí embaixo aí nos comentários, manda pra gente o seu nome, a cidade que você mora e nós vamos mandar para você o endereço, o linkzinho aí para que vocês possam então falar sobre essa questão. A gente está há muito tempo já lutando pelas pessoas que não conseguem resposta de lugar nenhum. Aqui pelo nosso trabalho, que a gente teve muito contato com todos aqueles que pediram auxílio e que o desespero dessas pessoas de estarem enquadradas na lei e de não conseguirem comprovar. Então o que nós fizemos aqui? A gente fez uma ação popular. Ação popular, onde o vereador é o autor, e a gente reuniu todos. Ela foi ajuizada em 26 de maio, então vai completar quase um mês. Sim. E ela está tramitando, então, na 26ª Vara Civil Federal da 3ª Região, porque nós estamos aqui em São Paulo, então ela está tramitando nessa Vara Civil. Esse é um esforço que a gente tem de buscar o direito para o maior número de pessoas possíveis, porque a gente tem atendido pontualmente todo mundo que busca o nosso trabalho, a nossa Sim. orientação aqui no gabinete. Porém, a gente sabe que é necessário fazer muito mais. Então, essa ação popular, ela daria condições para que todas as pessoas, para que todo brasileiro tivesse acesso à possibilidade de contestar, de dizer: eu me enquadro e eu quero provar, porque o que está sendo impedido nesse momento, por dificuldades da tecnologia, de quadro de pessoal, de pandemia e tudo mais, é o acesso às pessoas de comprovarem que têm um direito. Então essa ação popular, ela ainda está tramitando, mas ela visa exatamente isso, que a Caixa já deu um jeitinho, ao Ministério da Cidadania, em conjunto também com a Defensoria Pública da União. Então a gente se sente assim feliz porque tivemos essa iniciativa e outra até mais anterior a essa, que foi um ofício que nós enviamos a data prévia ao Ministério da Cidadania, à Assembleia Legislativa de São Paulo, ao prefeito também aqui, a gente buscando sensibilizar os órgãos públicos de que era necessário fazer alguma coisa para resolver a questão dessas pessoas. Então isso é muito gratificante nesse momento a gente poder participar desse ganho, né? Sim. Dessa conquista das pessoas pelo seu direito. É verdade. E na verdade, pessoal, essa questão aqui que a Defensoria Pública da União se coloca à disposição ou vem com essa novidade, vem ao encontro daquilo que a gente vem pedindo.
vem ao encontro da nossa luta. Nós não temos medido esforços para com as pessoas que nos procuram, nós não temos feito corpo mole para atender as pessoas. Pelo contrário, muitas coisas que estão acontecendo hoje aqui na cidade de São Paulo é fruto de ofício que nós enviamos ao prefeito, enviamos aos órgãos ou às secretarias, para que pudesse tirar um pouco do sofrimento das pessoas. Nós sabemos o quão difícil está a vida de muitos de vocês, ou se não de vocês, de familiares de vocês, de vizinhos de vocês, de pessoas que vocês conhecem. E nós, no afã de queremos ver as pessoas em meio à pandemia ter uma vida diferente, uma vida, pelo menos, amenizar os problemas, nós temos feito, como é o caso da Cauê falou, da ação popular que nós ajuizamos no dia 26 de maio, no dia 26 de maio nós ajuizamos essa ação e muitas coisas estão acontecendo a pedido nosso. Isso é importantíssimo que nós façamos isso. E a gente não está aqui para fazer coisas, gente, em nosso benefício, não. Nós queremos ajudar as pessoas. Se vocês tiverem ajudados, contentes, felizes, nós também estamos. Essa é a finalidade nossa aqui. E ainda no mês de abril, a gente também já tinha feito uma solicitação aqui na Câmara Municipal de uma moção. Essa moção, ela vai sensibilizar os órgãos públicos, né? Essa é a moção que foi apresentada também aqui na Câmara, para que as autoridades tomassem ciência e se sensibilizassem com a necessidade de atender esse apelo de todos aqueles que tiveram auxílio negado e que não puderam contestar e provar que tem o direito. Exatamente. Então isso é um outro instrumento possível de ser utilizado, porque olha, a gente utiliza de repente uma live, a gente pega o telefone, a gente faz uma moção, a gente faz uma ação popular, a gente faz um ofício, a gente pode fazer um projeto de lei, mas tudo tem que estar de acordo com a competência do que nós podemos fazer. A gente está no município, então nós usamos todos os instrumentos possíveis para que a gente conseguisse alcançar a sensibilidade do poder público, do governo federal, para atender essas pessoas. Isso eu acho que é um ganho para todos nós. Olha, a moção está aqui, vocês podem ver depois, é a moção 16 de 2020, nós fizemos aqui, ó. E qual que é o pedido? A moção é um pedido, é um clamor, é uma reivindicação, reivindica providências por parte do Ministério da Cidadania, lá em Brasília, né? Da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a DataPrev, e Caixa Econômica Federal com relação à concessão do auxílio emergencial. Nós mandamos para quem? Solicito que seja dada ciência da decisão desta casa através do ofício com cópia da presente moção aos senhores. Aí nós enviamos para o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania. Falamos também, enviamos para o Gustavo Canuto, que é o presidente da DataPrev, mandamos para o Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, para o Bruno Covas, que é o prefeito da cidade de São Paulo, para o João Agripino Doria, que é o governador do estado de São Paulo, e para o Cauê Macris, que é o presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, ok? Então nós estamos aqui, gente, com nossos esforços bastante acirrado para que as pessoas sejam atendidas e, claro, em meio a essa pandemia, como eu falei, os problemas, o sofrimento possa ser minimizado, ok? Mais uma coisa? Não. Já falamos demais, né? Falamos muito. O pessoal gosta da coisa rapidinha, né? Então a gente acabou se estendendo, mas a gente já promete que nas próximas a gente vai falar menos. E vocês sintam-se à vontade em perguntar, em buscar o nosso apoio, que a gente está aqui muito mesmo a vontade em poder ajudar e a fim de poder ajudar. A nossa equipe aqui é uma equipe muito dedicada, equipe que se debruça para resolver o problema. Quem já utilizou sabe disso, né? Que a gente não descansa enquanto a gente não dá uma resposta. Então todos os links, todas as informações necessárias, conforme vocês forem registrando as perguntas, os questionamentos, a gente já vai inserindo a informação e a dúvida de um acaba ajudando o outro. É verdade. Compartilha a nossa live, curta, mande para aquelas pessoas que você sabe que elas estão nesse momento com dificuldade e elas desconhecem essa possibilidade que surgiu ontem. Isso não é um fato passado, muito antigo, é super recente. Então tem gente que ainda não tem essa informação. Então compartilha, ajuda a divulgar a informação e ajudar mais pessoas
a conseguirem ter acesso à contestação. Tá certo. Bom, tá encerrado, né? Não tem mais nada pra falar. Gente, tchau. Faz assim, velho. Dá um tchauzinho, pessoal. Obrigado, viu? Felicidade. Deus abençoe vocês. Foco, força e fé. Um abraço. Felicidade. Tchau, tchau.